Olá, meu nome é Giovana, sou membro do PET e monitora voluntária como parte das minhas atividades no PET, que tem como orientador o professor Edson Nogueira e tutor o professor Idalmir Queiroz. Esse vídeo faz parte de uma série de videoaulas sobre a disciplina Resistência dos Materiais, que terá algumas aulas teóricas e a resolução de alguns exercícios, utilizando como referencial teórico o livro do Hibbeler. Esse vídeo em específico tratará de alguns conceitos iniciais da disciplina. Primeiramente, o que é? Bom, a disciplina Resistência dos Materiais é um ramo muito importante da engenharia que estuda as relações entre as cargas externas aplicadas a um corpo deformável e a intensidade das forças internas que agem no interior do corpo. Esse assunto também envolve o cálculo das deformações do corpo e proporciona o estudo de sua estabilidade quando sujeita a forças externas. No projeto de qualquer estrutura ou máquina, deve-se também ser consideradas as propriedades e comportamento dos materiais utilizados. Com o avanço tecnológico, vem sendo possível estudar as características dos materiais de forma mais exata, realizar cálculos mais minuciosos e também realizar simulações bastante próximas do real. Dessa forma, possibilitando construções de estruturas cada vez mais elaboradas, como a vista no fundo desse vídeo. Vamos iniciar nossos estudos com alguns princípios da estática, começando pelo de cargas externas. Um corpo qualquer, como este mostrado na imagem, pode ser submetido ao que chamamos de cargas externas, ou seja, que têm origem fora do corpo. Essas cargas podem ser divididas em dois grupos, forças de superfície e forças de corpo. As forças de superfície são aquelas que são causadas pelo contato direto de um corpo com outro e são distribuídas através de toda a área de contato do corpo. Colocando em uma situação real, uma pessoa deitada em uma cama está exercendo uma força de superfície sobre a cama, pois o peso da pessoa se distribui por todo o seu corpo. Ainda nesse grupo, existem duas formas de idealização possíveis para a simplificação dos cálculos. Uma delas é o que se chama carga distribuída linear, que consiste na aplicação de uma carga ao longo de uma área estreita no decorrer de seu comprimento. Muito utilizado nos problemas envolvendo viga ou elemento estrutural, como essa mostrada na imagem, onde a carga distribuída é representada por um conjunto de setas e a intensidade dessa força é encontrada ao calcular a área formada pelas setas. A segunda forma de idealização das forças de superfície é chamada de força concentrada, que consiste na aplicação de uma carga em uma área de superfície muito pequena, se comparada ao tamanho do corpo que está sobre a carga. Nos problemas envolvendo viga, são representadas como uma única seta. Comparando com a situação real mostrada anteriormente, a força concentrada seria como se a pessoa estivesse em pé na sua cama, concentrando a sua força-peso em um só local. O segundo grupo de cargas externas é o chamado força de corpo, também podendo ser chamado de peso próprio, que acontece quando o corpo exerce uma força em outro corpo sem haver contato direto entre eles. Alguns exemplos de ação desse tipo de força são campos eletromagnéticos e a lei da gravitação da Terra. Voltando à situação citada anteriormente, nesse caso, não é necessário que alguém ou algo esteja em cima causando a carga. A própria gravidade já está agindo sobre a cama, uma vez que é uma lei que age em todos os lugares do nosso planeta. As reações de apoio são as forças de superfície que se desenvolvem nos apoios ou pontos de contato entre corpos. Para saber quais as reações de cada problema, devemos nos atentar às simbologias dispostas nos apoios da estrutura, pois alguns apoios permitem alguns movimentos de translação e ou rotação, e só há reação quando a estrutura analisada não consegue se movimentar naquela direção. Se o movimento de translação for impedido em determinada direção, haverá uma força de reação. Se o movimento de rotação for impedido, haverá um momento. Os apoios mais comuns para os problemas bidimensionais encontrados são: cabo. Nesse caso, a única reação será devido à tração no cabo que prende a barra, não havendo nenhum momento, pois é possível girar a barra. Neste caso,
só impede o movimento de translação em uma direção de contato, podendo movimentar na outra direção. Nesse exemplo mostrado, o movimento é impedido na direção vertical e livre na direção horizontal. Dessa forma, a reação vai ser apenas a componente vertical. Assim como é possível rotacionar a barra, não vai haver a reação de momento. Apoio liso. Nesse caso, a única reação ocorrerá normal ao ponto de contato entre o local de apoio e a barra, pino interno e externo. Ambos vão impedir o movimento de translação, tanto horizontal quanto vertical. Logo, haverá uma reação nas duas direções. No entanto, como ainda é possível girar a barra, não terá a reação de momento. No apoio fixo, a peça não poderá se mover horizontalmente, nem verticalmente, nem rotacionar. Sendo assim, terá 3 reações de apoio, uma componente de força vertical, outra horizontal e um momento. Para um corpo estar em equilíbrio, é necessário que haja um equilíbrio de forças, de forma que não haja movimento de translação ou movimento acelerado ao longo de uma trajetória, e um equilíbrio de momentos, para impedir a rotação do corpo. Isso é simbolizado nessas duas equações. O somatório de forças e o somatório de momentos igual a zero. Considerando o sistema de coordenadas 3D, haverá um componente na direção das coordenadas x, y e z para forças e momentos, tendo como o ponto zero. Isso pode ser visto nas equações da figura abaixo. No entanto, como na engenharia a maior parte dos problemas podem ser representados por um sistema de coordenadas 2D, nesses casos, podemos simplesmente usar 3 equações de equilíbrio escalares: o somatório das forças em x, o somatório de forças em y e o somatório dos momentos. Uma das mais importantes aplicações da estática na análise de problemas de resistência dos materiais é poder determinar a força e o momento resultante que age no interior de um corpo e que são necessários para manter a integridade do corpo quando submetido a cargas externas. Na primeira imagem, vemos um corpo qualquer equilibrado por 4 forças externas. No entanto, quando seccionamos o corpo, podemos observar a existência de cargas internas que também agem nesse corpo. Ao fazer esse corte imaginário mostrado na segunda figura, observamos essa distribuição de forças internas. Ao seccionar, não sabemos exatamente como ocorre a distribuição da carga interna, mas podemos usar as equações de equilíbrio para relacionar as forças externas com as cargas internas resultantes do corte, adotando um ponto O como origem, geralmente o centroide do corpo, como podemos ver na terceira figura. Há 4 tipos de cargas internas resultantes, que podem ser força normal, força de cisalhamento, momento de torção e o momento fletor. O diagrama do corpo livre é um método para ajudar a visualizar as forças externas e internas atuando num corpo. A primeira coisa a se fazer é olhar para as reações de apoio para ver qual o tipo e suas respectivas restrições. Após isso, manter as cargas externas, torques e forças que podem estar agindo no corpo em suas localizações. Depois, caso necessário, seccionar a barra ou elemento estrutural no intervalo onde se quer analisar as cargas internas, e então indicar as cargas resultantes desconhecidas na seção. O ponto de origem geralmente é considerado o centroide. Bom, nos próximos vídeos mostraremos como fazer a resolução de alguns problemas envolvendo esse assunto. Até mais!